Rosa não veio não, né? Até agora não. Tertúlia. Boa tarde aí para todos. Hoje é 28 de novembro de 2009, sábado. O verbete é o 1400, quer dizer, é um número redondo dessa vez. E outra coisa, está cheio de 4 aqui hoje. São 4 páginas e 44 logias. Agora tem 10 máximos, mas pode aumentar mais 4 se quiser, sabe? Tecnologia, binômio, polinômio e paradoxo, são mais fáceis. Agora, o tema é indício multiexistencial. A especialidade é autorrevezamentologia. A definição. O indício multiexistencial é a marca deixada pela consciência em alguma ou algumas vidas humanas anteriores, em geral, construção intelectual material capaz de fornecer indicações para a identificação das diretrizes do temperamento, da autoevocação e de possível autorrevezamento de existência em existência da consciência lúcida. Agora nós falamos então, esse verbete tem muita relação com o de ontem, vocês selecionaram. Devia ter feito invertido. Primeiro era esse, depois é que era o outro. Agora, aqui se fala sobre o reto sinal evolutivo, a retografo-pensenidade, a paleografo-pensenidade. Agora, a automimese excepcionalmente produtiva, as confirmações materiais dos relatos espontâneos retrocognitivos, a identificação da personalidade consecutiva pelas consciências testemunhas, os indícios da retropersonalidade, a decodificação da retro-mega-gescom encriptada, o fenômeno do dejaísmo, os indícios do curso intermissivo pessoal, pré-ressomático, os indícios do macrosoma pessoal, os indícios do para-microchip pessoal, a retrosenha pessoal foi o assunto de ontem. A casuística pessoal autorretrocognitiva. O paradoxo da personalidade entremostrar no presente as existências passadas às consciências mais atiladas. Eu tenho mostrado isso aí nos outros, né? Agora, a frase enfática, a pesquisa e identificação do indício multiexistencial pessoal amplia a curiosidade pesquisística e a cosmovisiologia da consciência lúcida sob o alto parapsiquismo interassistencial. Você já identificou algum indício multiexistencial pessoal? De qual natureza? Intelectual ou material? Agora, pergunta. A quantidade evolucionária dos ressomados na Finlândia tem relação direta também com o trabalho a desenvolver com a EM e respectivo grupo evolutivo ressomado? Olha, eu não sei se tem evoluciólogo ressomado lá, mas que tem uma opção de gente que tem afinidade, que a gente sabe, isso tem. De modo que de lá deve sair alguma coisa, vamos ver o quê. Você que ainda é jovem, quem viver verá. Quer dizer, você vai ver, não é isso? Novas gerações. Todo mundo aí, hoje eu estava falando para a turma da Sindex, todo mundo aí que está com
12 anos, 18 anos, 25 anos, ainda tem ainda 70, 80 anos pela frente para viver. Todo mundo vai viver 100 anos. Então, vocês vão ver isso tudo. Quem viver, verá. Essa meninada toda aí, ó. Tá certo? Agora, não vão conservar muito essa beleza que vocês têm hoje. Isso aí é mais difícil. Vão tudo ficar assim, igual eu mesmo, né? Cheio de pé de galinhas, quer dizer, tem um galinheiro inteiro, e cabelo branco, né? Que faz parte do serviço. Mas vale a pena. Vocês vão chegar, perde a beleza, mas aumenta a beleza interior. Essa que é a saída. É um grande consolo, muito sério, eu acho, que ajuda todo mundo. Tem um amigo que fuma maconha há muitos anos e acha isso positivo para a vida dele. Nunca consegui convencer do contrário. Você tem algum argumento que poderia convencê-lo a pensar em mudar de ideia? Sim. Fala com ele para se internar para autodesintoxicação. É uma saída. Fala com ele desse jeito. Ele deve ter isso. Ele está viciado no negócio, está defendendo, está dando uma do Sam Harris. É isso? Está defendendo a maconhinha dele aí, a cânhamo. É terrível isso. Poderemos considerar que Tales, Anaximandro e Pitágoras tiveram na respectiva pré-ressoma nessa época uma ampliação de conhecimento ao modo de esboço do curso intermissivo? Olha, muita gente teve, a Grécia Antiga tinha muita gente desse povo mais avançado. Isso tudo é possível, mas não foi bem curso intermissivo, porque eles não falaram nada do processo extrafísico, não mexeram na multidimensionalidade, não tocaram em parapsiquismo para valer. Então, era muito fraco. Pitágoras desenvolveu mais intensamente seu parapsiquismo no Egito. Que falhas maiores o senhor considera ter existido na proex de Pitágoras? Olha, naquela ocasião era muito pouco conhecimento que se tinha, né? Ele fez o que pôde, igual aos outros da época, mas você sabe, é fogo. Você está vendo, eu acho que é o Anaximandro que está lá para aqueles lados lá, né? Aqueles países lá. Agora, veja, ele está lá. Ele ainda não apareceu aqui, ele ainda não sabe nada ainda sobre o processo de conscienciologia. Então, essas coisas são muito, assim, relativas. Agora, e os colegas que, embora geniais, não ficaram na memória da história devido à não publicação das ideias, mas que, no entanto, prestaram grande assistência? Como fica o saldo da fé? São esses caras que estão aqui conosco. São vocês, é igual você. Você que está querendo saber tudo, que pesquisa tudo, que pergunta todo dia 3, 4 perguntas, esse aí pergunta 3, 4 perguntas todo dia. Eu não estou achando ruim, não, eu acho o máximo. Vou até bater palma para você. Isso é muito bom que você está pesquisando. Então, são vocês que andaram fazendo. Você nunca achou livro nenhum seu de vida anterior? Procura. Hoje os livros estão aparecendo tudo na internet. Tudo é possível, né? Gostaria de saber se todas as centrais extrafísicas de energia têm diversos tipos de energia com diferentes finalidades e se todas são padronizadas dentro do mesmo sistema, intercomunicadas a outras maiores. Ou se existem sistemas diferentes de linhas de atuação diferentes para cada grupo. Não, aí depende o nível do objetivo. Todas elas são mais ou menos padronizadas com o nível do objetivo. Onde é que elas funcionam? O que elas estão fazendo? Isso é que eles acham importante. Poderia comentar em fatologia, na última linha, a decodificação da retro-mega-gescon encriptada? Sim, isso aí é uma das coisas mais sérias que tem. A primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: olhe as suas ideias inatas, olhe as suas tendências, preferências e estilo, olhe os seus talentos, olhe a sua facilidade de entender certas coisas. Isso aí mostra o processo da reta mega-gescon encriptada, porque todo mundo, se teve, ela está escondidinha. Agora, a gente vai achar através disso tendências, preferências, estilos, a condição de executar. Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte: para ver também o processo da retro-mega-gescon encriptada, seria bom ver as 7 coisas que nós falamos de ontem para hoje. São 7
verbetes. Assinatura pensênica, autoidentificação, o códex sutilíssimo, o indício multiexistencial de hoje, a marca parapsíquica, a retrosenha pessoal de ontem e a forma holopensênica. Isso tudo aí está dentro da mesma linha para a gente entender o processo. Valdo, Vale a pena ver. Nessa da encriptada, que é encriptada é sepultada, né? Eu não entendi direito o que se quis dizer, que ela está Não, aqui, ó, a pessoa não lembra. Lembra e depois Então, desenterra. Não lembra, mas está aí. Se a pessoa teve um bom trabalho em vida anterior, está lá, ela não perde, é o passado dela. Mas veja, ela chega aqui e não lembra nada disso. Agora, para lembrar, a pessoa tem que começar a puxar fio da meada. Quer dizer, é isso que eu estava falando. O ideal é desenterrar. Isso. Fazer exumação, né? De algum modo. Agora, gente, ó, o negócio que eu falei ontem, do Paul Ricoeur, o livro é esse aqui. Ó. É um opúsculo, isso não é livro, é um opúsculo. Agora, o que se passa? Eu vou ler aqui algum trecho para vocês verem. Vê se vocês entendem. Ó. Isso aqui é o tipo da coisa que a gente pode bem chamar a pessoa de burra na hora. Muito bom. Com efeito, torna-se mistério arrancar sempre pela outra mente que, precisamente daquilo que se procura suspender ou interromper o reino. Mas, ao mesmo tempo, é preciso empenhar-se em dar uma articulação discursiva àquilo em nome de que é exigido e assegurado de dever pronunciar a anterioridade da ética, da responsabilidade, em relação ao jogo que o ser conduz, o jogo da essência, seria melhor dizer, da essência, com um A, segundo a nota da primeira página do livro em foco. Vocês entenderam tudo, entenderam? Vocês são máximos. Eu acho vocês máximos. Outra aqui, ó, outra página. A anarquia do dizer ético subtrai-se a arquia da enunciação reduzida a uma simples excrescência do dito apofântico. Mas o prefixo pré não significa anterioridade temporal? Outra cabeça de hidra do outro ontológico levanta-se aqui que também é preciso decapitar. Trata-se do outro pé tendido, da anterioridade temporal. Outro pré-tendido, na medida em que o passado retido é recuperado pelo presente da presença. Vocês entenderam tudo, entenderam? Quando eu falo pré-tendido é porque está separado, ele não escreve junto. Eles fazem isso. De modo que o livro está aqui. Se alguém quiser ver, esse opúsculo é todo feito assim. Ainda bem que são poucas páginas. Agora, vocês devem ver, é o livro desse Levinas, que eles chamam às vezes de Levinas. Entende? Que é o Emmanuel Levinas. É terrível o negócio aí, que é baseado no livro dele. O livro dele deve ser tudo isso, mas já é um livro. Aqui é um opúsculo. De modo que isso é a sua equipe. São seus filósofos da atualidade. E vê o que eles falam deles? Neste livro, 2 dos maiores pensadores de nosso tempo estão presentes. Paul Ricoeur, analisando aspectos fundamentais da obra de Emmanuel Levinas, as tensões entre o mesmo e o outro, o dito e o dizer, a ética e a ontologia, são os grandes temas que perpassam este importante trabalho e conduz o leitor a uma aventura na complexidade dos fundamentos do real, da qual, com certeza, retornará mais rico e mais bem preparado para enfrentar as imensas exigências de responsabilidade que o mundo e o futuro propõem a cada um de nós. Se vocês forem seguir isso aqui, vocês estão no buraco, diretamente para o barato transfera. Hein? Não, ele está falando de outra coisa, né? Não é aquilo que está aqui. Agora, a própria página, olha só, o que é que tem? O que é isso? Como é que vocês vão interpretar? Começa a interpretação assim, o que é isso? Tá certo? Outra mente. Quer dizer, é preciso de outra mente para entender essa. Está sendo precário. Agora, uma coisa, a Rosa não veio não, né? Ainda não chegou, né? Mas olha, se alguém quiser ver essa preciosidade, está aqui. Tá certo? Professor,
Aqui na definologia, no final da penúltima linha, o senhor usa autoevocação. Autoevocação. É porque no restante do texto o senhor usa autoexpressão, autoevolução. Mas a autoevocação também, né? Vale. Também vale, né? Eu não acho. Tá, e eu queria que o senhor explicasse melhor aí a sindromologia no final da segunda página. Você quer saber o quê? A sindromologia no final da segunda página. Sindromologia. Assim do ostracismo, falseando ilusoriamente indícios e levando à conclusão precipitada sobre a autoidentificação na condição de antiga celebridade histórica. Isso aqui é o seguinte, a pessoa, ela vem para cá, às vezes fez até muita coisa, mas não apareceu nada, não deu nenhum efeito, não houve repercussão, não teve nada. Então ela começa a estudar vidas anteriores para ela ser uma grande personalidade daquela e encarna aquela pessoa. Agora, de Napoleão, eu já vi uma meia dúzia, está entendendo? Sempre tem Napoleão. Agora, Napoleão não tem muita vantagem pelo seguinte, nos hospitais psiquiátricos sempre apareceram aqueles caras que colocam a mão aqui assim, e acham que ele é tipo Napoleão. E outra coisa, Napoleão foi uma das piores personalidades, né, da época dele. Ele era um cara imperador, ditador, fez muita besteira. E o povo acha que é o máximo. Então, veja só, são personalidades que ainda estão com o pé na baratrosfera, né? É na cara. Por isso que o ostracismo entra aí. Ele quer preencher aquele vácuo, sabe? Aquela deficiência, aquele vazio que está dentro dele. Às vezes, essa pessoa fez até muita coisa na vida anterior, por isso que ele se sente no ostracismo. Mas não é bem, às vezes, aquilo que ele acha. Ele, às vezes, errou uma opção de coisa e ficou registrado na história humana pelos erros dele. E ele procura uma pessoa que foi boa para a humanidade, que ficou registrada positivamente para tudo. Entendeu? Não é bem assim. Agora, essas coisas são muito relativas pelo seguinte, a pessoa não muda tão fácil de uma hora para outra. Então, fica com muitos séculos e muitas vidas e muitos corpos com o mesmo temperamento. Isso aí cria problema para ela, você está entendendo? Aquilo vai se prolongando. Agora, com o curso intermissivo, é como se desse um basta nessa situação. Parou. Houve uma mudança. É como se tivesse alcançado um novo patamar. Entende? Passou o gargalo. De modo que curso intermissivo é a passagem do gargalo. É muito importante. Professor. Sim. Aqui. Professor, aqui embaixo, do outro lado. Aqui, aqui. Aí eu olhei o lado, né? Na terceira linha da fatologia, o senhor fala sobre as confirmações materiais dos relatos espontâneos retrocognitivos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre os seus casos. Dá muito com o processo do dejaísmo. Quando a pessoa chega e fala assim, eu já vi isso aqui, eu já conheço isso. Tem gente, por exemplo, que nasceu no Brasil, vai à Europa e começa a descobrir uma opção de coisa. Ele tem retrocognição através disso. Cada viagem que fez, etc. Então, são confirmações materiais dos relatos espontâneos retrocognitivos. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ver alguma coisa escrita que ela acha que aquilo está de acordo com ela, está bem a cara dela. Outra coisa, ela pode chegar também na Europa ou nesses países mais antigos e descobrir uma construção que ela acha que foi ela que fez, ou que acompanhou, que viveu ali. Isso tudo aumenta os indícios de retrocognição e melhora o problema dela, entender a própria situação. Tem muita gente que sabe disso. Quem viaja muitas vezes acaba descobrindo esses locais específicos, cada forma holopensênica que ele acha. Entende? A forma predispõe, é como se fosse um conceptáculo, um ninho. A pessoa chega lá e se aninha. Ela se sente melhor. Entende isso?
Como é que, professor, como que a pessoa vai medir a relevância de uma pesquisa mais aprofundada nisso? Porque isso vai variar de caso para caso. Para uns é mais relevante. O ideal é ela ir anotando as coisas que acontecem de modo espontâneo. Se aquilo acumular e ter muita evidência, às vezes vale a pena fazer pesquisa. De outro modo, não adianta, né? É perda de tempo. A pessoa já vem com esquecimento de propósito. Sim. Entende? Que o processo da Seriex, né, tem muita hipomnésia, muito esquecimento. Agora, quando lembra, é porque a responsabilidade é maior, para chamar a atenção da gente. A lembrança ela pode vir espontânea de você, pelas coisas que tem, ou através de outros. Esses outros pode ser extrafisicamente, pode ser fisicamente. Só aí você tem 3 origens que pode desencadear o processo. Essas coisas existem. Entende? Uhum. Eu, do meu lado, que eu faço aí a parte do processo humano, eu levo isso muito em consideração e vejo isso com muito rigor. Eu só meto a língua nos dentes quando eu recebo alguma mensagem do amparador, que eu tenho confiança, que eu já tenho experiência, que já há precedentes, aí a coisa é diferente. Com isso eu nunca me arrependi de nada que eu entrei nisso, que é muito perigoso, difícil, complexo, sutil o negócio, não é fácil. A sofisticação dos efeitos de uma coisa dessa, né, é muito grande. Sim. Agora, o problema é ver. Você, por exemplo, você é fácil de ver suas coisas do passado, você tem facilidade para desenhar. Isso deve ter sido em vidas muito recentes. Não foi há muito tempo. Está entendendo? E outra coisa, isso tomou você, envolveu você. Entende? Por exemplo, eu posso desenhar também um pouco, mas isso não me tomou. Meu caminho, meu modo. Entendeu o que quer dizer? Sim. Que eu mexi com isso foi um meio que eu usei durante a temporada, uma coisa ou outra. Mas eu não me profissionalizei naquilo. Entendeu? Entendi. Então, cada um tem que ver esses detalhes. Agora, o artista, principalmente o artista das últimas vidas dele, agora recente, ele aparece mais, ele se expõe mais, ele aparece mais devido ao ego. Todo artista tem um ego maior, né? Então, aquilo aparece mais. E esse aparecimento ajuda na evocação, na lembrança. Uhum. Você observa que você vê isso. Uma coisa que você podia estudar, Pedro, é qual é a sua tendência artística. Qual escola a que você pertence? Isso pode te dar uma indicação. Eu, por exemplo, eu te falei, eu sou do clássico. Não adianta vir falar que eu desenhei aquilo ali, se o cara, por exemplo, é tipo surrealista ou qualquer coisa atrapalhada. Sim. Eu não tenho temperamento para isso. Meu negócio é tudo preto no branco. Eu gosto de tudo, 2 mais 2 igual a 4. E ó, 1100 já era assim. Então eu tenho uma coisa bem definida, eu sei bem. Agora você, tem que examinar você. Dentro desse seu estilo de desenho, a situação toda. Onde é que você se coloca? Entendeu? Sim. Há muitas escolas, muitas tendências artísticas, muitos veios de inspiração. Aí tem que ver, né? Mas é interessante você pesquisar, vai anotando. O que você acha? Entende? Entendo. Eu tenho feito isso aí mais ou Por menos. enquanto, é muito cedo para você tirar qualquer conclusão, porque você é muito menino. Está muito novo. Lá pelos 50 anos, você já vai ter uma ideia. Entendeu? Entendi. Cresça e apareça. Ou, como diz o cara, fica de barba branca, depois você vem conversar. Entendeu? Entendi. É o caminho. Professor, aqui no... o senhor estava falando para o Pedro da questão da cidade, daquela cidade que a pessoa, ou aquele país, ou cidade, onde tem a fórmula pensênica da pessoa e que ela vai se sentir bem, né? Eu queria saber quais são as variáveis que o senhor estuda quando o senhor viaja, quando o senhor viajava, ia para uma cidade
Quais são as variáveis de pesquisa para... Não, as variáveis de pesquisa que eu ia, eu não via nada do meu negócio de passado. Tudo que aconteceu comigo foi espontâneo, eu não procurei. Não me interessava muito. O meu negócio era estudar o que eu estava estudando, geralmente problema bibliográfico, pesquisa de fenômeno, pesquisa de gente, pesquisa de sensitivo, isso é que me interessava. Agora, eu cheguei a ver, eu vi coisa na Europa que foi eu que fiz fisicamente. Então, entendeu? Viu mas aquilo é uma coisa óbvia, não tinha jeito de escapar. Mas é através do bem-estar, é que o senhor tinha um parapsiquismo, mas não, como é que você chega aconteceu? num certo ponto, você faz a psicometria, aquilo vem tudo descambulhado assim. Mas algumas coisas dão indício. Por exemplo, se a pessoa gosta daquele lugar, é um indício, né? Se ela se sente bem no lugar. Mas isso tem que especificar muito, não é fácil. Por isso que eu estou falando, no caso do Pedro, ele é muito jovem. Qualquer coisa dele ainda está muito cheio de fantasia, nebuloso, ainda não fixou o processo de pensamento. Possivelmente dentro dele, ele está achando que eu estou exagerado. Mas daqui uns 30 anos, ele vai me dar razão. Entendendo bem? É só com o tempo. A gente falar para o jovem que a juventude é uma doença, mas que o tempo cura, em pouco tempo, inevitável, a maioria ri da gente, mas é. Até um certo ponto, eu sei que infância e adolescência não são doenças, mas a revolução. Entendendo? Devido à imaturidade, à inexperiência, à fantasia, à imagística, a imaginação, o processo da falta de racionalidade, de discernimento, o problema da falta da vivência, a vivência no corpo atual. Por isso que eu e a Kátia também tem essa pretensão. Queremos ter essa lucidez aos 5, 8 anos, que é ideal, para ficar livre da infância. Lembre-se, nós temos um verbete aqui, da infância, né? O que acontece? Nulificação da infância, é o verbete. Nulificação. Até essa palavra, tem muita gente que nem ouviu falar nisso. Nulificar a infância. Como desenvolver, então, a hiperacuidade, assim, em relação ao passado, né? Você perceber os dados, essas pistas, esses indícios, né, multiexistenciais. Como é que você... Olha, o caso é registrar e ver as tendências que vão se acumulando. Aquilo vem tudo para uma confluência só. Porque dentro de certas áreas, você acaba mostrando seu favoritismo, suas preferências, suas tendências, suas escolhas. A triagem espontânea, praticamente instintiva da pessoa, não erra. Você está entendendo? Ela é em cima do lance, é só a pessoa prestar atenção. Agora, não pode ter, a pessoa não ter fixação de algum processo mais ou menos lógico, racional sobre o assunto. Que há muitas linhas de conhecimento. Se tiver aquela linha que vem, aquela vertente, aquele veio, o que é que aconteceu por ali naquela direção? E como é que aquilo vem, uma opção de coisa, tudo batendo no mesmo ponto. Agora, uma coisa que é séria nisso tudo é o seguinte: ninguém foge daquilo que é. Você não muda seu passado. Aquilo que você fez, você traz com você. Todo mundo é um caracol em matéria de cognição. A pessoa traz a casa junto de si. Então, todo o seu almoxarifado de cognição, de conhecimento, está com você. Você que é boboca, ainda não sabe abrir a porta, entrar lá dentro, ver os departamentos que tem, de tudo que você guardou. Está tudo arquivado em você. Agora, por isso que eu falo, tem pessoa aí que é ruim para lembrar o que comeu ontem de manhã. Como é que ela vai lembrar dos negócios aí de o senhor acha que vidas anteriores e tendências? A questão da leitura, no caso, ela pode ampliar muito
o acesso, a leitura, o A estudo, leitura, ele amplia primeiro, ela esse tem que ver a acesso ao leitura que ela almoxarifado. tem realmente preferência. O que é que satisfaz a ela na leitura? O que é que tem? Com o tempo ela vê. Agora, ó, eu só vou te mostrar uma coisa, não quero embolar seu meio de campo, mas é uma coisa séria que a gente tem que falar para ser honesto. Vocês são, como eu sempre falei, o supra-sumo dessa história. São zerados da maioria disso que fizeram curso intensivo. Não, dentro da média. Vocês estão acima do vulgar da história. Do ponto de vista evolutivo. Querendo ou não, não adianta falar muito em democracia nisso, o cabotinismo, ou sinceridade aí no caso. Isso aí é mais do que sinceridade, isso é franqueza. Agora, o que é que se passa? Mas tem um aspecto aí ambíguo, dificílimo. Todo mundo aqui, a maioria, são versáteis e polivalentes. É uma droga. Aí vem aquela moça e fala para mim assim, doutor, eu tenho tendência para isso, para aquilo e para aquilo. O que o senhor acha que eu sou? O que eu fui? A maioria aqui tem tendência para opção de coisa, principalmente hoje, que a vida é boa, cheia de fartura, cheia de coisa aí, todo mundo gosta de tudo. Né? Tem uma opção de moça por aí que aprecia demais a culinária, está entendendo? Aprecia o processo de estudar, o problema da arte de se apresentar, né? Sabe comprar, são grandes consumidoras, não é isso? Tem uma opção de coisa assim, tem tendência. Outra coisa, gosta de certas cores específicas, mas veja, isso, às vezes, em vez de ajudar, piora tudo. Embola o meio de campo na preferência para a pessoa ter uma indicação certa. Então, é necessário, com o tempo, quer dizer, tempo, é necessário tempo, a pessoa envelhecer, ter experiência, para alcançar, definir, identificar, dar o diagnóstico da própria realidade. Enquanto jovem, eu acho muito difícil. Por isso que eu acho que ter maturidade antes ajuda isso e o resto. Tudo na vida. Uma pessoa que tem maturidade antes, ela tem tudo. Você entende? Eu acho que na minha vida, eu já falei para vocês várias vezes, a melhor coisa que aconteceu na minha vida é que eu pude recuperar alguma coisa do meu parapsiquismo. E aos 14 anos eu já sabia o que eu queria. Agora, o que me ajudou, no meu caso, foi parapsiquismo. Não foi nada que eu estudei. O que eu estudei ajudou, principalmente, para eu poder estudar os processos da fenomenologia, os problemas todos, outros idiomas, outras coisas, eu fazer tradução disso, isso me ajudou demais. Então, cada um tem que ver o seu caminho. Tem gente, por exemplo, que tem uma facilidade enorme com a psicomotricidade, e os processos todos que dizem respeito, por exemplo, à arte. Então, é lógico, ela já deve ter sido artesã quantas vidas. Agora, ela vem e ela gosta da pintura, ela gosta da música, ela gosta da escultura, ela mostra da arte, gosta da arte, até de representar, da dança, até do sapateado. Quer dizer, eu vi muito disso, é uma das coisas que eu fui estudar em Hollywood, que eu queria ver as tendências do povo. Tem gente que é incrível. Agora eu vou te contar, tem gente que é uma multidão numa pessoa só. Então veja, aqui a maioria é isso, mas de uma maneira mais assim, assentada. Já não tem tanta, entende? Aquela ansiedade, entendeu? De fazer careta. Já passou. A ansiedade de vocês já não faz careta mais. Hein? Vida nossa atual, provavelmente quando a gente voltar, dependendo do trabalho que a gente conseguir fazer, escrever livro ou escrever alguma coisa, deixar bem... A tendência agora é vocês lembrarem cada vez mais e vão acabar com essa severidade da seriedade. Vocês vão começar a entender essas coisas todas. Você veja a minha vida, eu para mim, coloque isso no calce o meu sapato. Você vai ver que tem uma opção de coisa, de valores que eu não dou. A pior coisa que tem é a hora que você começa a mudar os valores que cria problema para os outros. Os valores são meus. A pessoa tem os valores dela, no entanto, você cria problema. Aí vem o que quer te atravessar, o que tem inveja,
o outro que tem mágoa de você por causa disso, o outro que não entendeu de modo nenhum, que criou o mal-entendido, que leva o mal-entendido para frente, o outro que faz a infâmia, que vem com isso, tudo isso eu vi. Mas não interessa. São os perdigotos da vida. Isso é bobagem. É aquele negócio da caravana que passa e os cães latem. Resolve. Bobagem. Secundário. Então isso a gente tem que esquecer, você tem que relevar, tem que entender, tem que ajudar. E outra coisa, a coisa mais séria disso, isso tudo é gente da assistência da gente. A opção de assistir. Não adianta nada eu condenar, ou eu brigar, ou fazer isso, bobagem. Agora, então esse é o motivo que raramente foi preciso eu fazer alguma coisa para polemizar com alguém sobre um assunto. A maioria você tem que relevar e deixar para correr, porque não tem jeito. Faz parte do serviço. Agora, o que eu vejo é esse. Daqui para frente, tudo vai se abrir nessa questão. Uma outra coisa, vocês passando aqui algumas dezenas de anos, pensando nessa abertura consciencial, esse grafo pensene já vai fazer uma abertura de fixação da abertura. Entende? Isso vai mudar tudo. Isso aconteceu comigo. Muita coisa que eu falo aqui, vocês, alguns que não chegaram naquilo que eu já fazia há muito tempo, vocês vão fazer nas próximas. Eu sei disso, porque isso aconteceu comigo. Quando eu falo, não tem, para mim é favas contadas. Agora, o que vocês precisam é de se equilibrar para não fazer mais interprisão grupo kármica, que é uma das piores coisas que tem aí, é isso. E se a pessoa não tiver cuidado, tretou, relou, embarcou. Ela dança. Professor, quer dizer, isso é que é o problema sério. Outra coisa, às vezes, pode vir na hora que a pessoa está mais ainda madura, que é aí que vem as tentações, que eles vão envolvendo o processo. Você está entendendo como é que é? Então a pessoa tem que saber lado que vai, como é que é. Nesse processo que o senhor falou aí da escrita, o grafo pensene, a pessoa que tem mais facilidade tem a ver com o aprofundamento do curso intermissivo em si ou somente com as vidas passadas? É, vida passada. O curso intermissivo influi pouco porque ele foi um só e uma coisa recente. Já o problema de vidas anteriores, não. Foram muitas vidas e há muito tempo. Escuta, eu te considero longe daqui, senão você já fez pergunta e aparece aqui, isso está errado. Tem alguma coisa errada. É você mesmo? É? Então tá. Ele que fez a última pergunta aqui. Ele... Ah, é? Pastor Valdo? Eu preciso de vez em quando pisar nos calos desse povo, né? Você não acha? Fica aqui, depois aparece aí. Assim, que negócio é esse? O que é que não veio e não fez direto? Tem alguma coisa atrapalhada nisso aí, não está bem, assim, conjuminou bem as coisas. Que negócio é esse? Professor Valdo? Sim. Onde é que é? Aqui. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a automimese excepcionalmente produtiva. Onde é que está para a turma ver? Patologia. Patologia. Página 33. A segunda linha. A autoimese excepcionalmente produtiva. Por exemplo, aquilo que a gente lembra e que ela estimula você a produzir coisas que são positivas, no caso. Por exemplo, no seu caso aí, que eu sei, eu não sei tudo a seu respeito, mas alguma coisa eu sei. Uma das coisas, por exemplo, a seu respeito, é o processo da comunicação, comunicabilidade escrita. Você tem facilidade para isso. Sua capacidade disso pode ser. Agora, veja, você ficou numa cidadezinha desse tamanho. No entanto, você acabou sendo jornalista lá. Quantos anos você trabalha com isso? 16. Agora, veja, isso é produtivo no seu caso. E outra coisa, te deu uma capacidade também de discernimento da fatuística muito forte, no seu caso. Eu te conheço. Você tem discernimento do processo, por exemplo, sociológico, antropológico, político. Você tem uma certa capacidade de ver onde dói ali. Isso é o problema do faro jornalístico. Agora, veja, isso aí é passado mais de uma vida que você mexeu.
Isso não vem fácil. Uma outra coisa, você com todo o seu processo de origem alemã, você dominou bem os processos de português, as coisas todas que tem, continua dominando o inglês, você tem facilidade para isso. E outra coisa mais séria, a sua cidade, além de ser pequena, você é ruralista. Você é uma fazendeira da ideia. Estou falando alguma besteira? Mas não é? Não. Você é uma fazendeira da ideia. Ela é uma fazendeira que mexe com as ideias. A verdade é essa, com jornalismo e tudo isso. Vocês não conhecem a casa dela, como é que é? Na beira de uma estrada. Uma beleza. Mas é lá no fim do mundo. E outra coisa, não é bem fim do mundo, porque o mundo lá também é pequeno. Ela mora em Medianeira. Quantos habitantes tem Medianeira atualmente, hein? Medianeira deve ter quase 50. 50 mil habitantes, é muita gente. Vocês pensam bem, Foz tem 325 mil hoje. São 6 vezes Medianeira. Ah, não, população é menos, não dá 40 mil. Pois é. Então aí piorou mais. Mas eu acho que não é à toa. Agora, veja, isso aí, ela é uma fora de série, gente. Vocês estão entendendo bem isso? Uma outra coisa, no meio daquele mato lá, por exemplo, o povo às vezes fala que eu moro aqui no meio do mato, que eu escolhi o mato. Não foi isso, Isabel, que falaram desde o início? O senhor vai fazer essas coisas todas, gastar esses milhões de dólares no meio do mato? É isso que eles falaram em 95. Assim, o mato é a vovozinha, você vai ver daqui a pouco como é que não vai ter mato nenhum. Agora, no caso dela, não. Lá é estrada, está retirado mesmo. Lá a cidade ainda vai demorar a chegar lá, do jeito que precisa. Tomara, né? Hein? Tomara. Entende? Os bichinhos Então, vão vocês vejam, agradecer. ela dominou isso com perfeição dentro do processo todo. Agora, a vida moderna permite isso. Permite essa comunicação mais ampla, entende? Isso aí ajudou. A Síria ajudou muito. Agora, então, veja por aí como é que é seu caso. E a situação toda, como é que fica nisso. Agora, veja a língua alemã atrás disso. Bom, mas em parte ela me ajuda muito, né? Não é? Foi a língua alemã também que te deu a orientação de discernimento. O processo de discernimento é típico alemão em você. Ô, Valdo, seu jeitão. Valdo. Eu queria falar mais uma coisa. É o idioma. Sobre o processo dos adolescentes e dos jovens, eles também têm aquele senso, porque eu criei 3 meninos e uma menina, né? E eles, quando chegam naquela idade, eles acham que são donos absolutos da verdade, daí ninguém aguenta. Eu sei. É brabo o O processo. negócio é a gente falar, ao fim do desenho, vamos em frente. Esse processo é brabo. Valdo, será que dá para uma analogia? A retrosenha e o indício multiexistencial são próximos. Daria para você fazer uma analogia entre os dois? Porque parece que a retrosenha... É o que eu falei, aquelas 7 aí que eu falei, ó. Eu estou aqui, ó, alguns eu citei aqui, ó. Assinatura pensênica, autoidentificação, o códex subtilíssimos, a marca parapsíquica, está tudo aqui. Mas a remissiologia. A retrosenha é uma parte, é um indício, é um tipo de... É uma particularidade do indício, é isso? É específico. É específico, a retrosenha. É. Agora, por exemplo, a hora que você lembra daquele nome lateral que você tem, como é que chama o nome? Fala alto. Identidade extra. Presta atenção. Isso é também específico. São específicos da situação. O que eu estou mostrando é uma série de condições mais ou menos parecidas que são diferentes. Elas não são idênticas. É o que eu chamo das aproximações simples. Agora, não é possível que vocês não estejam entendendo isso. Agora, veja, quem bate mais nessa tecla sou eu. Vocês não vão encontrar muitos autores falando isso do jeito que eu falo. Mas é o jeito. Valdo, outra coisa, tanto o indício quanto a retrosenha, a identificação, parece que ela depende mais do parapsiquismo, né? É isso? O parapsiquismo seria o pai de todos, é o polegar. É o pai de todos. É. Mas tem outros que indicam, né? O indicador, etc. Eu sei, mas como... lateral. Vamos dizer, mais parapsiquismo. Mas esse aqui é que é o
Entende? O negócio é sério. Porque Eu falo, o Polegar, que é o chamado pai de todo, a meninada não chama assim, não é verdade? Ele é o pai de todo. agora vi uma coisa aqui no estrangeirismo, aqui, a última, fala notícia inata, né? A gente sempre fala em ideia inata. É, a o que seria notícia uma inata. notícia inata? A notícia inata. Agora é uma. Agora, eu falo muito da ideia inata, mas agora a notícia inata que é a bacana. Que é essa, por exemplo, a notícia inata do Pedro na Existe questão do desenho, da Cecília na questão da comunicação gráfica, escrita. Tudo é notícia inata. É Vocês estão notícia entendendo? inata. É a notícia que borbulhou. Aquilo fez o repuxo, veio à tona. Está entendendo como é que é? Saiu de lá e veio do fundo do passado e começou a borbulhar até chegar na tona. Mas é uma notícia. Agora, veja, nos dois aí, ó, está bem constituído aqui. Eu aproveitei que foram eles que se perguntaram. Mas agora vocês têm que fazer isso, que a gente já está sabendo dele. E é de vocês? Cadê? O que seja? Qual que é? Mas a notícia. Qual é a notícia inata? Como é que é? Aqui é uma notícia da própria Agora, pessoa. tem gente que tem problema, né, com a monarquia, etc. Tal. Mas essa notícia, ela não é bem uma ideia inata, é coisa diferente. Né? Como é que é? Ela vem o quê? Ela não é uma ideia inata, ela é uma. Não, Agora, é uma vezes notícia. uma ideia inata, mas é mais do que ideia. É um conjunto de manifestações da consciência do passado que aflora, Mas que é vem uma, à tona. essa notícia é da própria pessoa que acessa a notícia dela. Mas né, agora si aí próprio. tem amparador que ajuda, tem os amigos que ajudam, os fatos que ajudam, a viagem que ajuda, a atenção concentrada que ajuda. Uma pessoa que concentra atenção em certas coisas, ela não passa batido. Aqui não vai passar batido na frente dela. Ela fixa, opa, segura, ela anota. Mas Por isso que eu falo, tem que registrar. Aqui seria mais um fato ou parafato passado que a pessoa acessa. Essa é uma notícia, é isso? Agora, ó, nesses fatos e parafatos, já tem que ver o processo intelectual, o problema material. Eu estou falando aí, né, indiretamente, tem muito lugar aí que eu estou falando isso. Então, o material, o intelectual, o artístico, o somático, o que é que tem? Uma pessoa, você pode ter construído alguma coisa no passado, fisicamente falando. Pode ter escrito alguma coisa, ficou gravado. E por aí vai. Você está entendendo? Tem uma série de condições nisso. O livro, a obra passada, né? Não a obra, não o livro de agora, de antes. Ele não deixa de ser uma notícia. É uma notícia inata também? Se você descobrir, não é só uma ideia inata. A ideia inata é de você lembrar de alguma ideia, tá certo? Isso aí seria uma ideia. Mas agora, quando é um livro inteiro, o que há? É muita ideia que um livro pode ter, não é uma só. Mas parece Pensa que bem como é que fica isso. A notícia, lógico, ideias são coisas distintas, mas elas andam juntas, né? Andam juntas. Ideia e a notícia. Mas a notícia inata, e eu estou chamando a atenção, é de propósito. É a primeira vez que eu uso isso aqui nesse verbete. Eu não sei se... Eu procurei expressões latinas... Agora, isso é do latim, o processo não é meu. A expressão latina eu procurei e não achei assim como... Eu achei as duas coisas separadas, mas existe também essa expressão em latim, essa. Notícia inata. Agora, você veja bem, a notícia é o noticiário, é a informação, é a comunicação. Isso é mais do que uma mera ideia que você pode pegar individual, pequena, reduzida. Uma notícia pode ser uma coisa mais ampla. É isso que eu estou falando. Se aproxima mais da informação inata, né? Informação. A comunicação inata. Agora, todo mundo tem isso. Professor Valdo, na frase enfática, não sei se já foi discutido isso, me chamou a atenção o senhor destacar o autoparapsiquismo interassistencial, né? Então, diante de tanta coisa que a pessoa poderia ficar curiosa ou interessada... Não, mas aqui eu estou chamando a atenção devido ao curso intermissivo. No curso intermissivo, vocês receberam chuva, tempestade, tsunami, de ideias de assistencialidade. Então, eu tenho que falar, porque a maioria aqui
vocês foram preparados ou estão predispostos a assistir os outros. O mais assistido aqui sou eu. Vocês têm me assistido com muito amor e carinho. Eu reconheço. Isso é por causa do curso intermissivo. Você está entendendo como é que é? Não tem outro jeito. Mas aqui, ó. Até o Arlindário, ele me assiste. Que é uma coisa séria. O que eu queria entender mais a fundo é porque, assim, o senhor estreita a condição e discrimina a condição da pessoa ampliar a curiosidade pesquisística sobre o autoparapsiquismo interassistencial. Interassistencial. Quer dizer, a pessoa ela reconheceu o indício ela já e leva não vai isso. pensar em parapsiquismo apenas por ela. A maioria do povo quer ter o parapsiquismo para se defender. Sim. Aí eu fico por cima da carne. Ou para aparecer. Besteira. A pessoa tem que pensar em desenvolver o parapsiquismo para ajudar os outros. Com isso, ela vai atrair os amparadores. A assistencialidade não era a minha questão, que isso para mim ficou claro. Tá certo. O que eu fiquei mais curiosa foi sobre o autoparapsiquismo. Podia ser, por exemplo, a intelectualidade, a mental somática. Sei. Mas o aquilo, autoparapsiquismo o parapsiquismo chamou atenção. engole isso tudo, né? Você sabe, o parapsiquismo pode ser o parapsiquismo intelectual. Tem de tudo. A coisa mais séria que a gente pensa. Agora, presta atenção. A pesquisa e identificação do indício multiexistencial. Então, você tem que pesquisar para identificar aquilo que eu estou falando aí do Pedro e da Cecília. Agora, amplia a curiosidade pesquisística. Quer dizer, você começa a pesquisar, você fica ainda mais pesquisadora com o tempo. Agora, por quê? Porque a cosmofisiologia, ela se amplia e o parapsiquismo começa a predominar. A hora que predomina, você quer ajudar os outros. Esse é o caminho da dispersidade. Nas entrelinhas, ou nos bastidores da frase, está entendendo? Está a dispersidade, bem clara aqui. Qualquer um que for examinar vai chegar a essa conclusão. Ovaldo, aqui no ar. Em Principiologia, página 34. O princípio da constância relativa do temperamento consciencial. Eu queria que o senhor explicasse mais. É o princípio da constância relativa do temperamento consciencial. A constância relativa quer dizer do temperamento. Como é que é? Temperamento nós já falamos aqui antes. Temperamento é uma coisa mais difícil de você descartar. Ele continua com você. Então, você tem que ver essa constância que está ali com você dentro do temperamento. Por isso que eu falei, a hora que o Pedro tem facilidade para desenhar, isso é uma coisa que deve ser de vidas prévias, recentes. A hora que a Cecília tem facilidade de comunicação gráfica, é a mesma coisa. Por exemplo, a Cecília não desenha tanto igual o Pedro. O Pedro não escreve tanto igual a Cecília. Você veja a especificação de comunicação de cada um deles. É um bom exemplo as duas cobaias que eu estou usando aqui. Entende? Agora, vocês, a maioria, são assim. Eu estou falando isso aqui porque foram eles que perguntaram. Agora, se a gente for mexer aqui, todo mundo aí é um poço de conhecimento sobre esse assunto. Agora, escuta, vê se ele está sentado direito aí para mim, tá? Valdo. Eu tenho que estar de olho, né? Os meus netos aqui, eu tenho que estar de olho nesse meu povo. Como é que fica? Valdo, aqui no ar. Sim. Quando os indícios multiexistenciais começam a surgir, isso mostra que a pessoa já está preparada para lidar com aquela informação? Ou pode haver um estupro evolutivo? Do metabolismo. Como é que foi a assimilação que ela teve dessa realidade? Ela vai mostrar se teve ou não através disso. Isso tem que produzir efeitos positivos para ela, porque senão não tem. Você sabe que às vezes tem assediador que faz a pessoa lembrar, né? Mas é que depois ela tem raiva de qualquer lembrança, ela não quer saber do passado, porque ela sofre com aquilo.
Agora, o problema é esse. O primeiro indício que a gente tem de retrocognição é que a pessoa se sente bem com aquilo. E outra coisa, aquilo não vai desviá-la do trabalho dela. Se ela se sente mal, ou se ela fica com muita jactância, orgulho, soberba, ela enche o egão dela com aquilo, isso aí vai dar para trás. Não ajudou em nada. Isso aí cria problema para ela. Então, quando vem de amparo, ela, como dizer, ela tem que descer redonda. Tem Agora, que ser bonitinho, certinho. Mesmo quando ela é promovida em lembranças negativas do passado, a pessoa... Às vezes, as lembranças negativas do passado é que ajudam mais depressa. Mas aquilo a pessoa já sabe, ela fica de tocaia perante si mesma. É o stalking. Ela fica de olho em si própria. Ela fica espiando as próprias reações. Com isso, ela depura o problema dos megatrafais mais depressa. Isso aí ajuda muito. De modo que, se a pessoa tiver coisas negativas e ela não ir na onda de assediador, ela só pode crescer mais depressa. Sempre ajuda. Vale a pena. Professor, aqui na página 34, sinergismologia. O sinergismo interdimensional e o sinergismo grafo-pensene e mater-pensene. Hoje de manhã no curso, no Formação de Autores, a gente falou bastante sobre a estilística, né? E abordou um pouco esse assunto aqui do sinergismo grafo-pensene e mater-pensene. O senhor poderia falar um pouco mais? O caso todo é o seguinte: o grafo-pensene que a pessoa já fez, em geral, ele se repete. Quando ele vai se repetir, o que orienta esse grafo-pensene é o mater-pensene da pessoa. Então, para a gente saber qual foi o grafo-pensene, é a pessoa descobrir qual é o mater-pensene. Se ela descobrir, ela vai saber o que é que mexeu no passado. Porque aquilo não foi feito de uma hora para outra. Uma pessoa que mantém o mater-pensene firme hoje, aquilo foi feito em várias vidas. Então, foram muitos grafo-pensenes acumulados, que fizeram as camadas para chegar nesse nível que a pessoa está. Então, observa lá o Pedro, que tem facilidade para desenhar. Ele é jovem, descobriu logo uma certa vocação dele. Ele faz quadrinhos, desenha bem, vê as coisas com calma, tem lucidez para plotar. Você está entendendo? Para construir o problema de personagem, cenário, dentro do problema de quadrinho. Isso aí mostra uma série de habilidades conjugadas. Esse grafo-pensene não se cria de uma hora para outra. Isso vem do passado. É o jeito. Eu, por exemplo, descobri isso aí muito cedo comigo, que eu desenhava qualquer coisa, eu tinha dificuldade de expor, menino muito pequeno, 4, 5 anos, então eu desenhava o que era. O povo entendia mais meu desenho do que a minha conversa, porque eu não tinha vocabulário ainda suficiente. Você entende? Agora, quando eu cresci um pouco mais, era o máximo. Eu cheguei no ginásio, tinha as aulas de desenho. Primeiro dia de desenho, o professor Shafik colocou lá um objeto e mandou todo mundo desenhar. Eu fiz aquilo rápido e entreguei para ele. Tirei o primeiro lugar. Ele falou assim: você vai ser meu assistente o ano inteiro. Assim, sem mais nem menos. Outra coisa, a minha aula tinha um monte de alunos. Você está entendendo como é que é? Agora, é que eu já tinha feito naquela ocasião já história em quadrinho, já tinha desenhado, já ganhava concurso do processo, para mim era fácil. Né? E outra coisa, copiar as coisas, a coisa mais fácil é copiar. A criação é uma coisa, cópia é outra coisa. E esse sinergismo aqui também já requer um treino, uma maturidade para conseguir fazer esse sinergismo. Agora, um potencializa o outro, por isso que é o sinergismo. A hora que você junta o grafo-pensene com o seu mater-pensene, acabou. Agora, veja, uma pessoa que vê que isso aí é positivo, que vale a pena investir mais, enriquecer aquilo, ela começa a dar mais força para todo esse trabalho dela. Daí a pouco, ela tem vamos dizer, todo o processo de tendência, o mega
megatrafor dela vai ficar estabelecido ali em cima. Tudo, então, há uma convergência positiva. Aquilo cresce, se expande. Há uma criação maior. Professor Valdo, aqui no... Entende? É prolífico, é construtivo. O que é? Aqui no B, assim, eu queria entender melhor a questão do gargalo, no âmbito da PROEX. Nós podemos dizer que o gargalo, ele tem ligação com um obstáculo de vidas passadas? Fala mais perto que eu não estou ouvindo. Então, eu queria entender o gargalo no âmbito da PROEX. Sim. Nós podemos dizer que o gargalo, quando se refere à PROEX, ele é um obstáculo que surgiu em vidas passadas ou não? A maioria é, né? Tá. A maioria. Não é tudo, mas a maioria. Não é todos, não é tudo, em todo caso. Mas a maioria é. Nós não fugimos do passado. Tá, porque tem aquele passado nos acompanha. Tem aquele gargalo operacional que o senhor fez mais assim genérico, né? Como é que é? Tem um verbete gargalo operacional que o senhor fez mais no sentido assim genérico, inserindo várias facetas lá. Sim. Agora, esse outro gargalo no âmbito da PROEX, então, ele tem também as suas facetas. Tem. Cada um é de um jeito, né? E tem que estudar para ver como é que é. Quando o assunto é assim, tipo sociológico, de conviviologia, é muito complexo, o negócio é esparramado, é muita coisa que tem. Tem que ver específico ali o que é. Não adianta querer generalizar, porque não resolve nada, não esclarece. Tem que ver o específico, o individual. A gente vê aonde nós vamos. Vale mais a pena. Tá certo? Professor. Paulo. No seu caso, essa sua facilidade para desenhar indica também que você mexeu com isso na vida recente? É. Nem foi de agora? Mas eu cheguei na Europa e vi as coisas que eu tinha feito. E outra coisa, devido aos meus processos de lembrança, eu comecei a ver quando mandaram me matar por causa disso. Né? O meu caso é o seguinte, vou explicar como é que era. Eu tive uma vida na Europa, que eu cheguei até a andar de um país para outro, naquela ocasião, tinha que mudar, aldeia para aldeia, aquele negócio todo. Mas, com o passar do tempo, eu criei um certo nome que eu criava, tipo gárgulas e outras coisas mais. Então, por exemplo, eu às vezes fazia escultura para cemitério, entende? Aquilo que o povo pedia, coisa disso, daquilo, e colocava também nos processos. Agora, o que se passava? Eu colocava aqui, por exemplo, de um castelo cheio de energia. Defendia o castelo. Você está entendendo como é que é? Aquele cara crescia, melhorava as coisas, dava opção de coisa. Lá pelas tantas, aquilo foi um monte de gente atrás de mim. Mas, com o passar do tempo, teve um dos grandões de um desses países, né, que ficou danado da vida, que eu estava arrumando o povo que era inimigo dele, é sempre assim. Então ele mandou exterminar tudo que dizia respeito à minha pessoa e tudo que eu fazia. Me mataram, etc. Mataram gente que estava comigo, até o cachorro que estava comigo foi embora. Mas agora você veja, tudo era um processo de energia dentro da escultura. Entendeu? Essas coisas tudo tem. Que você pode colocar, né? Eu mesmo depois estive observando isso fora do corpo. Lá no Projeções da Consciência, eu falo sobre as lápides luminosas que eu vi quando estava volitando. Aí eu disse, fui ver um cemitério. O cara que estava lá, eles colocavam muita flor, muita coisa, as energias aumentaram tudo. Que era isso que eram meus casos. Entendeu? Então, o ideal seria que a gente arranjasse, se vai enterrar os outros, enterrar no lugar que tem energia para ajudar o povo que fica. Para ajudar. Então, isso aí tudo tem. Agora, esse meu caso, eles quiseram exterminar tudo que dizia respeito a mim. Quem mandou era gente muito poderosa, sabe? Mandava em todo mundo, chefe do Estado. Gente grande. Agora, tudo isso já passou. Esse povo todo já melhorou, já reconheceram, já viram. Tem até gente aí com a gente. É a vida. Professor. Tem de tudo. Professor, eu queria entender melhor essa condição da polivalência e do indício multiexistencial.
E aí eu queria, assim, tem algumas perguntas que eu queria fazer. Primeiro, essa condição da polivalência que a pessoa ela demonstra nessa vida, tem relação mais com o curso intermissivo ou com as experiências de vidas anteriores dela? Vidas anteriores. Não tem nada a ver com o curso intermissivo. O curso intermissivo você estava chocado, impactado com as coisas novas, neo-ideia. Tá. E em relação à questão de traços, por exemplo, que traços pode favorecer mais a condição da polivalência? A neofilia? Traço de polivalência? Sim. Aquilo que você tem de bom, o que é? Qual a área? Qual a sua tendência boa? Você traz da polivalência. Vê como é que é. Agora, às vezes, todo mundo aqui tem vários, que são herados, são mais velhos. Vocês todos são macróbios de evolução, vivem há muito tempo. Por isso que eu falo, a maioria vocês estão todos chupando o dedo, porque os amigos, parentes, gente de vocês, tudo já viraram serenão, e vocês estão aqui, marcando passo como pré-serenões. Quer dizer, é uma vergonha absoluta. Tá. Agora, com o tempo, vocês vão ver isso nos cursos intermissivos próximos. Vocês vão descobrir tudo, quem é que está na frente, quem é que ficou atrás. Tá. Aí vocês vão voltar tudo para trás. Tá aí, uma última pergunta, professor. Quando a pessoa ela tem, por exemplo, eu tenho facilidade de fazer várias coisas. Assim, normalmente o que eu me dedico a começar a fazer, eu consigo aprender a fazer. Mas diante dessa condição, por exemplo, qual dessas coisas a gente poderia, assim, que dica o senhor daria para a gente ver, por exemplo, entre essas facilidades? Olha tudo aquilo que você pode fazer para ajudar mais os outros. Ponha isso como essencial, prioritário. Você vai acertar mais. Tá, mas se eu fosse ver, por exemplo, no veio interassistencialidade que eu estava falando. Né? Se eu fosse ver, por exemplo, a questão da especialidade da ProEx, assim, o que eu poderia ver dentro dessas variáveis aí? Olha, Atares, o que é que você faz, tem tendência para ajudar mais na Atares? Veja a minha vida, tudo que eu faço é conduzido para Atares. E às vezes com algum sacrifício, cada incompreensão, mal entendido. A Atares é muito antipática. É o soco na cara, a fratura exposta, impacto terapia, a cosmoética destrutiva, tudo é Atares. TACOM, todo mundo aí já fez, todo mundo já fizemos. A maioria chegou ao curso intermissivo por causa do TACOM. Mas chega lá e fala assim, isso aí já era. Agora tudo mudou. É outro curso. Agora é a tarefa de esclarecimento. Deixa de consolar. Só consolação não resolve. Mas a gente precisa da consolação. Entende? Mas o estudo também é problemático. Tem que saber como usar. Agora, esse realismo que eu falo aqui, que eu procuro vivenciar, não é fácil. Se fosse fácil, nós já teríamos conquistado isso até sem curso intermissivo. O curso intermissivo vem para vacinar a gente. O curso intermissivo é uma vacina. Alguns pegam bem a vacina, outros têm uma certa dificuldade. Entende? O senhor pode remeter àquela página dos 700 experimentos da Conscienciologia, na qual estão os indícios da realização ou não do curso intermissivo? Sim. Vamos ver como é que eu estou aqui com ela. Agora veja. 540, página 604, 700 experimentos. Está aqui. Tem 10 itens. Agora veja. Você tem aí, eu vou falar o quê? Eu não preciso escrever, você que tem que ler isso aqui e ver o que é que você faz com essa página. Uma página só do livro. Está aqui. Se tivesse aqui, ó, você quer que eu dou para alguém para levar para você? Tem alguém aqui que pode levar? A gente leva, se não tiver aí, eu não sei. O que é que eu faço? O senhor pode remeter aquela página, está querendo que a gente manda, não é isso? 700 é isso aqui. Agora, a distância, eu não sei como é, de que modo? No site, não tem? Valdo, tem como colocar em PDF, aqui no ar. Tem como colocar em PDF e a pessoa fazer download. Então põe. Vocês têm isso lá? Quer levar uma? Tem jeito de fazer. Você tem lá? Quer levar uma dessas? Sim. Então, manda lá para o homem. Tem os dados da... Por favor.
Depois ver o e-mail da pessoa. Eu agora estou munido de todas as munições necessárias na hora. A gente responde na hora. Pabif, vapt-vupt. Ontem atingi uma paciente que é guarda municipal aqui na região metropolitana de Curitiba. Na noite anterior, durante seu turno, prendeu o meliante que havia roubado um celular e então espancou o infeliz, junto com seu colega e familiares do assaltado. Disse-me ter se sentido muito bem após o ocorrido e que anda sentindo raiva sem motivo aparente. E ela faz faculdade de enfermagem há 1 ano. Além de dar banhos de energia nela, como posso ajudá-la mais e melhor a reverter esse quadro de desassistência? Auto e heteroassédio claros. Olha, problema dá para ela, ou talvez, para começar, a nossa evolução. E dá uma geral para ela o que é energia, ver se ela consegue entender o que é energia. Às vezes uma pessoa dessa sabe o que é energia por causa do assediador. Vale a pena fazer mexe com ela, exterioriza energia em cima dela, que às vezes ajuda. Pastor Valdo. Sim. Aqui no ar. Na quinta-feira, o senhor fez um comentário a respeito da higiene consciencial, dizendo que na sua adolescência você entendeu essa ideia como sendo uma ideia inata, sua. Né? Alguém fez um comentário de higiene mental e você teve esse insight de que você já tinha isso, né, inato. Como que é isso? Como que é isso na sua cabeça, assim, essa ideia da higiene consciencial como uma coisa inata? Como que se traduz, assim, desde pequeno para você isso? O problema todo é o seguinte, é que eu começava a pensar, a gente estava brincando, aí pelas tantas eu sentava numa pedra e começava a pensar naquilo que tinha ocorrido. Então eu começava a ver, não, o importante aqui devia ser assim, isso está errado. Então eu começava já a raciocinar qual a solução, a opção, a alternativa, o resultado, o final daquele processo. Agora, isso foi que me ajudou na questão da retrocognição. Eu parava para pensar, entendendo? Eu parava até para chupar manga, eu parava e começava a raciocinar, não, essa ideia. Então eu comecei a dar muito valor para a ideia, entendendo? Na história. E isso aí, com o tempo, eu falei sobre o negócio da pessoa pensar direito, essa coisa toda. Aí, a minha mãe falou assim, meu filho, nós vamos arranjar, aí você vai escrever uma carta. Eu era pequenininho. Você vai escrever uma carta pedindo os negócios da área da saúde, que eles distribuíam. Tinha até, na ocasião, um desenhista chamado Oswald Storni, que ele fez até desenho para o Tico-Tico, e eles desenhavam as coisas de saúde. Então, por exemplo, vinha aqueles folhetos, então, dessa área da saúde aí, do governo, que mostrava o que era o verminose, o que era o problema da vacina, por que a vacina era importante, porque tinha que doutrinar o povo a favor da vacina, entende? Por que as crianças deviam de andar com sapato, que aquilo era muito importante, ficar de verme, e outras coisas mais que havia. Então, a minha mãe falou, isso que você está querendo é a limpeza da cabeça da pessoa. Aí começou a falar o que era higiene para mim, porque ela adicionava isso no curso primário. É o asseio, meu filho. Esse negócio que eu falo, você não pode ficar com essa gola babenta, não pode ficar com o nariz correndo aqui, isso tudo é sujo. Entendendo? Então, com isso, eu comecei a entender. Agora, quando eu vi o processo de higiene mental, eu falei, não, é isso aqui, ó, é a minha ideia. Então, é a limpeza do pensamento para você ficar só com pensamentos mais limpos, corretos, melhores, adequados para aquilo que você está fazendo. E aí você usava isso como referência quando chegava num ambiente que tinha ideias antagônicas e tal. Você já sabia que aquilo não era. Para que ele está pensando? Ele devia ter pensar pensamento melhor. Não precisa de ser esse ruim. Porque toda vez que uma pessoa pensa um pensamento ruim, quem vai sofrer em primeiro lugar com o pensamento é ela. Eu começava a pensar isso tudo e não entendia nada, como é que o mundo é. Você está entendendo como é que é? Não dava. Desde pequeno, né? Agora, com o tempo, é que eu tive aquele
negócio da retrocognição e vi o processo do meu irmão, que estava preso, porque era um espião, entendeu? Naquela ocasião ele era um espião. E eu era um dos caras da política, um dos líderes. E eu vi aquilo. Aí a mensagem que eu recebi na hora foi, não, tem muita paciência que ver com ele, tem que ver que o negócio é do passado. Então, isso tudo a gente criou coisas atrapalhadas no passado que está resolvendo agora. Agora, o melhor da história, essas coisas tudo aconteceu antes de eu conhecer o Espiritismo. Conhecer o Espiritismo mesmo, para valer, você está entendendo? Eu já sabia. É porque se fosse, por exemplo, com a gente, com a maioria, né, ver uma situação dessa, já ia entrar na questão de autoculpa, milindre, né? Não, no processo de briga. Briga. Eu sempre fui da não violência, está entendendo? Eu acho que eu cheguei a brigar na minha infância, eu acho 3 ou 4 vezes porque me atacaram. Mas mesmo assim eu não saí bem, porque não fiquei estropiado, nunca quebrei a perna, braço, nada disso. Vários amigos meus, eu começava a brigar, e a pouco estava lá o braço quebrado, estava fraturado, estava lá, andando tudo alterado. Valdo, agora a retilinearidade pensênica, essa ideia de você manter o foco, essa ideia veio para você assim, uma elaboração melhor da higiene consciencial? Não foi, mas isso aí aos 14 anos eu já sabia de tudo isso. Você já sabia também? Eu já sabia. O caso é o seguinte, uma coisa muito séria que acontecia comigo é o seguinte, uma pessoa está dando uma aula, uma mulher, um homem, qualquer coisa, está dando aula para mim. Aí eu via que o pensamento estava bem, ela estava se encaminhando bem. De uma hora para outra, eu vejo que ela mudou. Aí eu fixava bem, olhava bem, quando eu via tinha uma consciência com ela. Outra hora, a pessoa estava ótima, eu via a consciência. Aí eu falei assim, ela vai descambar. Daqui a pouco ela começava a falar tudo errado, os negócios tudo negativo, brigar com todo mundo, criar problema, ficar nervosa, bater na mesa, está entendendo? Isso, depois de 10 vezes que acontece com você, você começa a ver, né? Não é só o professor ou o professor. Você olha uma pessoa, viu que ele está se transfigurando, já tem coisa. Então, durante muito tempo, eu passava mais observando as pessoas. Você está entendendo? As reações que a pessoa tinha, os negócios todos. Agora, veja, isso nunca mais saiu da minha cabeça. É tanto que quando eu já tinha 30 e poucos anos, eu resolvi ir a Hollywood. Um dos motivos é justamente ver isso. O problema do Atkin, o processo da personificação, o histrionismo, a interpretação de outra pessoa. Qual a diferença disso com a própria vida? A vida é uma interpretação. Nós vivemos num palco, todo mundo é ator e atriz. Então, isso tudo não saía da minha cabeça. Entende? Agora, eu queria ver quais são os dados disso. Uma vez eu falei com o Procópio Ferreira. O Procópio Ferreira esteve lá em Uberaba e ele fez uma apresentação para os pobres e os estudantes. Então, no Cine São Luís, que era baratinho, que eu ia, naquela ocasião não tinha nem roupa, a gente ia de uniforme. Era o uniforme meu que havia lá da escola. Então, eu fui lá. E ele saiu, na hora que saiu, eu fiquei esperando lá, no Cine São Luís, de lado, junto com outras crianças, e conversei com ele. Porque eu fiquei impressionado com ele. A coisa que me impressionou é que é o seguinte, ele apresentava nessa ocasião uma peça que é sozinho, um show solo, que era O Homem das Mil Caras. E ele então começava sério, daí a pouco ele começava a sorrir, daí a pouco ele começava a rir, daí a pouco ele gargalhava. Logo em seguida que ele gargalhava, ele começava a ficar soluçando, daí a pouco chorava, daí a pouco vinha, daí a pouco ele estava com soluço profundo, total daquilo tudo que tinha. Isso no palco, na frente de todo mundo. De uma maneira mais natural do mundo. Aquela onda, você está entendendo? De pacificação e de loucura. Assim mostrando um monte de coisa. Aquilo eu falei, não, eu tenho que falar com esse homem. Então eu cheguei lá para ele e falei assim, como é que é isso aí que o senhor faz? É só o senhor que quer e o senhor faz. Com o tempo você acostuma, meu filho. Vocês fazem qualquer coisa. É um processo, então. Isso é que é a interpretação. Você faz qualquer coisa.
Agora, eu fiquei encabulado. Ele era feio, baixo, o Procópio Ferreira, mas foi um dos maiores atores que o Brasil já teve. Agora, eu, garoto, fui lá. Esse é o Cine São Luís, ficava lá na praça principal da Matriz de Uberaba, e foi esse que, durante o período, logo depois da guerra, que tiveram lá um problema do quebra-quebra no Brasil, um negócio comunista, uma opção de coisa, que eu estava lá vendo um filme, e na hora que nós estávamos saindo, o povo começou a querer quebrar o cinema. E eu estava saindo de uniforme, aquilo, e tinha pedra, uma opção de coisa que já estava na rua, aquele negócio que eles levaram. Falei assim, pega as pedras e joga, porque senão nós vamos jogar pedra ou você lá para cima. Lá fui eu. Jogar pedra. Que era o jeito, porque senão os caras iam acabar comigo. Agora, tinha cara que entrou, porque lá tinha um segundo andar, lá em cima, nos estúdios, aquele negócio todo na frente. O edifício lá tinha lá em Uberaba, até há pouco tempo ainda existe. Então, lá de cima eles pegavam a máquina de escrever lá de cima e jogavam lá, quebrava tudo, pegaram tudo, mas quase que quebraram tudo do Cine São Luís. E eu estive na performance do negócio, performática lá dentro para não apanhar. Você está entendendo? Agora, tudo tinha gente adulta, não era só rapaz nem estudante, não. A maioria era gente de idade, troço grande mesmo. O quebra-quebra, houve esse quebra-quebra no Brasil durante muito tempo. Só para fechar a pergunta. Então, a relação dessa retilinearidade e da higiene consciencial seria assim, para que você abrisse de uma forma mais intensa o parapsiquismo, né? A pessoa tem um parapsiquismo... Até certo ponto que eu pensava muito nisso, né? Eu, por exemplo, uma das coisas que eu gostava muito nessa ocasião era ver as mulheres, que lá tinha muita médium, mulher, em transe, para ver como é que era o transe. Agora, eu vi isso durante muito tempo. Quando eu fui ver já o Procópio, eu já tinha mais de 12, 13 anos, você está entendendo? Já sabia de muita coisa nesse sentido. Então, já era diferente. Eu queria comparar o médium em transe com o Procópio em transe também. Só que tem que o transe artístico e o transe mediúnico, no caso. Valdo. Entende? Entendi. Agora, eu aprendi muito com isso. Mas qual que é a associação que você faz com o parapsiquismo? Da higiene consciencial e da retilinearidade? Com o parapsiquismo, você nota, por exemplo, que há uma espécie assim de ondulação da energia. Então, você nota que há processo de alteração, de transfiguração. O artista não, você vê que é ele mesmo. Ele não muda, entendeu? Então há uma diferença enorme. Agora, o outro não, o outro transfigura. Você vê que tem energia. Eu vi gente transfigurar que não era fácil. As tais sessões espíritas que eu fiz com os padres, os dominicanos, tinha um deles que transfigurava tudo. Todo mundo viu que o cara transfigurava. Agora, há muito esquisito que o cara era um padre, mas ele era machão. Lá pelas tantas ele ficava incorporado, falava como mulher, a cara dele parecia como mulher, tudo dele era de mulher. E os outros colegas dele, tudo vendo o cara que virou uma mulher. Agora veja, uma mulher no meio da padraiada, como é que ficava aquilo? Isso tudo deu um impacto naquele povo que era uma loucura. Agora, a mulher que vinha tinha outra coisa, ela estava danada da vida com aquele povo. Era assediadora, querendo acabar com o mundo. Entendeu? Professor Rossi, aqui. É uma curiosidade. Esse livro, Outramente, eu tive dando uma lida assim, ele fala sobre alteridade, né? E é o Paul, um grande pensador, analisando Levinas, Emmanuel Levinas. Esse pensador Emmanuel Levinas, ele foi... E quem foi ele? Ele foi próximo ao Senhor? Esse já passava esse conceito de alteridade, como colocar-se no lugar do outro, como conceito de interassistencialidade? Era o Senhor? Não, o que eu interessa ver é também o modo desse povo se expressar. Né? Eu acho, você não acha, por exemplo, que esse folheto aí é exagerado? Isso aí devia ser mais explícito.
Eles querem mostrar muita conversa e fica só nisso. O senhor então, sabe é que 6 ano? com meia dúzia. Estão repetindo muita coisa de forma, né? Eu acho excessivo. Agora, tem muita coisa assim na filosofia. Né? Uhum. E que ano que foi ele? Ele foi grego, na época dos gregos, o Emmanuel, o Levinas? Não, ele vive ainda há pouco tempo. Pouco tempo, recente, né? É. Então, ele está se colocando o Paul no lugar da mente do Levinas. Eles são Levinas. considerados recentes, atuais, dos maiores que tem. Olha na internet, você vai ver que ele... Eu não sei se ele já morreu, acho que não, se morreu faz pouco tempo. Uhum. Ele vivia até há pouco tempo. Tá bom. Professor, sobre esse negócio do Globo News, passou um especial do Procópio Ferreira, eu acho que é naquela parte que eles divulgam livros. É uma neta dele, está lançando uma biografia. E mostrou essa apresentação dele ele transfigurando assim, várias coisas. O Procópio? Do Procópio Ferreira. Passou isso faz pouco tempo. Eles falam muito da filha dele, a Bibi Ferreira, falam muito dela. Eu acho que eles estavam lançando. Ela ainda vivia, eu acho que ainda vive, né? Ela vive. Mas ele tinha uma gravação em preto e branco agora, dessa o apresentação Procópio dele. Fora de série. Ele foi fora de série. Esse aí eu quis ir lá ver. Porque você sabe, eu pesquisava e perguntava e questionava tudo, né? Todo mundo que passou perto de mim, eu mandei bala. Nesse especial eles mostraram justamente essa apresentação, Valdo. Pois é, mas essa aí ele apresentou para o Brasil inteiro. Ele era meio mascate, assim, ele rodava o Brasil inteiro fazendo isso. Pois é. Aí eles tiveram muito, por exemplo, aquelas mãos de Eurídice, que era o negócio lá do Bloch, aquilo também rodou o Brasil inteiro, as mãos de Eurídice. O cara falava só das mãos. E lá ele contava que andava ele só e o produtor dele num carro, ia de cidade em cidade, e lá ele conseguia as ele coisas. Era fora de série. É bem A gente aplaudia o cara, porque, então a meninada, ele lá no São Luís era mais dos estudantes. Aquilo era cara de estudante, curso secundário, veja bem. Ver o cara interpretar aquilo era uma coisa impressionante, é outro mundo. Agora, o Homem das Mil Caras, todo o script dele, da peça lá, é muito interessante. Tudo que passava. E lá mostrou ele é bem feio, né? Ele uma era horrível. Força presencial enorme. Ele né? era horrível. Eu queria fazer uma pergunta, é que na última linha da paradoxologia, o paradoxo da personalidade entremostrar no presente as existências passadas, as consciências mais atiladas. Eu queria fazer um paralelo com isso, aquele que eles falam do Pitágoras, né? Que ele induzia as pessoas a ter retrocognições. Ele não contava, ele fazia elas terem as retrocognições. Não, mas esse povo do passado, aí os primeiros filósofos, todos eles gostavam de mexer com a pessoa para a pessoa mesma entender a si própria, para ele não ter que entrar nisso. O Sócrates mesmo fazia a maêutica, que era baseado nisso. Né? Mas pegava só os assuntos, a conversa, a linguagem, os termos da pessoa, retorcia tudo e dava para ele, só ele. Entende? Ele ficava só de fora mexendo na ideia da pessoa. No caso aqui da frase, o que é a intenção da frase? A intenção aí, no caso, o paradoxo da personalidade, entremostrar no presente a existência passada as consciências mais atiladas. Isso, como? Por exemplo, como é que eu estou falando que ele aí, ó, o Pedro e a Cecília, é isso aí. Agora, é o paradoxo. Eles, às vezes, estão mostrando para mim uma coisa que eles não viram que eles têm. Mas agora, eu que já tenho um pouco de experiência, eu que estou com mais observação, eu vejo antes dele. No entanto, quem devia de ver era eles, não eu. Você entendeu? Então, por exemplo, a pessoa teve uma vida aí no século XIX, chega aqui eu falo, você foi o fulano, cara, disso. Quem devia de saber isso era ele, não era eu. Que negócio é esse? Eu estou atravessando o sinal. E quando estou avançando o sinal. Você está entendendo? Então a gente precisa saber por quê. Tem que ajudar essa pessoa, uma coisa muito séria. Senão a gente não falaria. Nada disso ocorre à toa. De bobs, gratuitamente, tudo tem sua razão.
E coisa séria. a gente vê até mesmo pessoas que têm um certo parapsiquismo, que talvez o amparador poderia até induzir isso nela, mas ele faz a informação vir de outros meios. Por que mas o processo não deve ter indução de nada. A gente deve conversar. A indução, até a maiêutica do Sócrates, era errada, a meu ver. E outra coisa, isso não era cosmoético. Agora, eu não sou assim. Eu converso com a pessoa tudo com calma, falo as coisas, o que eu acho, vou devagar, e a gente vai conduzindo aquela ideia. Mas é ela que muda, não sou eu. O problema é dela. Agora, você veja, eu na minha vida toda, isso já aconteceu dezenas de vezes, com dezenas de pessoas, de tudo quanto é jeito, homem e mulher, tudo quanto é tipo. Agora, o que se passa? Eu nunca tive um problema sério com isso aí, até hoje. Isso é seríssimo. Jarbas, isso é muito mais sério que dar um diagnóstico de uma doença grave que a pessoa vai morrer daqui a 6 meses. Muito mais sério. Principalmente em certos casos mais críticos. É muito mais sério do que isso. Envolve muito mais gente, muita coisa, a vida da pessoa, família, círculo social, a profissão dela. Aquilo repercute todo lado. Agora, na hora que o fato é a coisa mais fácil que tem, né? Depois que você sabe o fato, quando o fato ocorre, e se desenvolveu, tá bom, quanto a fato a gente não vai brigar. E a pessoa admite o processo, não tem saída. Até hoje, tudo que eu já falei, ninguém ficou contra. As pessoas, às vezes, têm a fase de convalescência do processo. Existe uma convalescência da cognição. Qualquer ideia que você fica sabendo tem um período de convalescência, para você se adaptar àquela ideia, que é a neossinapse que ainda não tem que criar as neossinapses. Agora veja, tudo isso com o tempo a pessoa admite, ela aceita, ela melhora. Então a personalidade consecutiva é complexa, difícil, mas não é só a personalidade, é de quem mexe com isso. É muito mais sério. Uma pessoa que chega a outra pessoa e explica para ela o que ela foi, isso é fácil. Agora, o problema é a pessoa saber disso corretamente, em cima do lance, com os pingos nos is. Isso é que é difícil. Então, para isso, não é só parapsiquismo que precisa ter discernimento, experiência. Agora, com o passar do tempo, chega na minha idade, depois dos 70, você já viu tanto fato desse, tanta coisa, você sabe evitar, você já faz aquilo que a gente está falando de higiene mental. Você evita aquilo que pode criar problema, entendendo? Vai direto naquilo dos finalmente, aquilo que interessa, e prepara também a comunicação adequada para a pessoa entender. Agora, vocês, com o tempo, vocês vão ver muita coisa nesse sentido. O que eu estou fazendo aqui é preparando vocês para isso. Não é apenas o processo da personalidade consecutiva. É o estudo da personalidade consecutiva. É vamos dizer, a localização, a identificação, a investigação, a pesquisa da identidade. Isso aí não é fácil. Porque há muita fantasia, muita coisa. O que é bom é que as fantasias todas dizem respeito às pessoas de alto gabarito. Isso ajuda as pessoas. Agora, por exemplo, mesmo aquelas que eu já falei de pessoas que não eram de alto gabarito, não teve problema. A pessoa não ficou doida com isso. E outra coisa, aquilo estava adequado, ela precisava de saber. Entendeu? E há casos desses horríveis. Que é o meu caso, né? É o seu caso. Professor, na parafatologia, na terceira e na quarta linha, o senhor fala sobre os indícios do macrosoma pessoal e os indícios do paramicrochip pessoal. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais disso, a relação dos indícios, né? Onde é que está isso aí? Na parafatologia, na terceira e na quarta linha. Os indícios do macrosoma pessoal os indícios, e os indícios do paramicrochip.
O que é que você quer saber disso? A relação disso com as obras feitas em outras existências e com o contexto aqui do verbete. Não, aí o problema todo que a gente tem que ver aí é a da intermissão. Essas coisas ocorrem na intermissão. Já não é bem de vida passada, mas é a ficha da pessoa que levou essa consciência na intermissão a adquirir essas condições. Entende? Então é mais relativo ao... Aí é o processo mais intermissivo. Entende? Agora, cada caso tem que ver, né? Como é que fica. Professor Valdo. Sim. Com relação à escrita, quando o senhor vai escrever, né, qual critério o senhor utiliza para escolher entre o papel e o computador? Não, eu sempre escolho o computador atualmente, quando eu sou besta, tá certo? Mas agora, o que se passa? Quando eu estou em casa pensando, por exemplo, na minha cadeira do papai, que eu tenho uma poltrona tal, recosto para ver televisão e ler, essa eu escrevo tudo com caneta e papel. Papel desse aqui e caneta futura dessa comum. Isso aqui é o melhor que eu acho. Aqui mesmo também eu escrevo tudo. Eu não quero ter um computador aqui, eu não preciso disso. Eu não uso mais laptop. Nessa altura dos acontecimentos, com o trabalho que eu faço, tem que ser o desktop logo, porque eu já faço tudo em definitivo. Eu pego, por exemplo, sento lá e faço um verbete, já direto. Está entendendo? Sem nenhum rascunho, sem nada. Agora, hoje é fácil, com esse monte de verbete que já tem pronto. Como é que fica? Agora, o senhor acha que tem alguma vantagem do papel em relação ao computador ainda, de repente para rascunho? Tem, principalmente da coisa escrita. Por exemplo, uma revisão que você faz no papel é muito mais fácil que fazer no computador. O que é isso? Não pode nem comparar. Para você ler, para você registrar, se anotar, fazer apontamento, é muito melhor também. Mas para escrever especificamente, a gente é o seguinte, quanto menos, presta atenção, movimentos que você tem que fazer dentro da sua atividade mental somática, melhor para você. Então, o ideal é uma caneta dessa com papel limpo desse, é tipo carta, porque o tipo carta é mais adequado para você fazer um tamanho adequado no ecrã, na tela do computador, entendeu? Então, isso aí importa mais do que o resto. Então, outra coisa, você tem que evitar os atritos. O que é atrito? É estática, é a interferência do movimento físico. Então, por exemplo, até você dar os comandos do computador, tem uma série de coisas que você tem que fazer. Você tem muito mais trabalho. Agora, escrever a tinta rapidinho, não tem atrito nenhum. É só a caneta e o papel. Agora, no computador, não. É uma série de coisas, porque é uma máquina. Você está entendendo? Então, as anotações super rápidas, de grande elaboração de pensamento, de você arranjar coisa nova, totalmente nova, neo-ideia, tudo é bom no papel, é muito mais fácil. Eu, às vezes, por exemplo, eu faço e dou umas indicações assim, rascunho rapidinho, em 5 minutos, eu já sei tudo como é que vai ser o verbete, através daquilo que eu coloquei. Eu ponho só o filé mignon, aquilo que interessa. Eu já vou para o computador já sabendo tudo. Outra hora eu tenho uma ideia, eu estou com o computador, eu já vou direto lá, já coloco tudo. Entende? Então a primeira coisa é o seguinte, nunca despreze a caneta e o papel. Olha bem isso. O computador é muito comando que você tem que dar, uma série de comandos para você chegar até lá. É muito mais complicado. Por quê? Muita etiqueta, muita cerimônia, muita atividade física, cerebelar que você tem. O mental soma, quanto mais você cortar o cerebelo, melhor. Agora, caneta e papel é o máximo. Então isso nunca vai morrer. Até agora eu ainda não vi nada para substituir isso. Escrever diretamente no computador não é a mesma coisa. Na questão da elaboração. Isso é coisa de cinema. Cinema, o cara senta lá na máquina de escrever ou no computador e começa. Depois ele pega o papel e joga fora. Enche o papel, quase sempre é assim. Isso é história de cinema, isso é besteira. E outra coisa, quase sempre o cara que escreve, ele chegou e ficou sem inspiração. Isso é bobagem, não existe isso. Falta de inspiração é falta de inteligência. Eles não falam isso.
Não, perdeu a inspiração. Está certo, tem hora que você não está para estar escrevendo, e nem elaborando coisa, ok. Mas não é isso que eles falam lá no filme. Em filme, geralmente, eles querem dizer que a pessoa perdeu a inspiração, acabou. Ficou a zero. Isso é bobagem, não existe isso. Professor Waldo, algumas, quer dizer, boa parte das ideias, dos neologismos, das neoverpons que o senhor traz, que fazem parte do corpus da conscienciologia, o senhor já traz de outras vidas, certo? Poderiam ser considerados indícios multiexistenciais para o senhor. Qual que é a ideia, ou quais ideias lhes são mais antigas, que o senhor teve contato, elaborou? A mais antiga é a de generosidade. Generosidade? Essa é a mais antiga. Certo. É a que eu fixei em primeiro lugar, passou para o resto. Não adianta ser inteligente se não há generosidade. Ok. A generosidade é isso que eu chamo hoje da mega fraternidade, certo. A interassistencialidade, a cosmoética na convivência, é a generosidade. Então, eu ia perguntar especificamente com relação à cosmoética. Quando foi que o senhor teve contato com essa ideia? Esse negócio da generosidade muito cedo? Por causa das guerras. Por causa, desculpe? Guerras. Guerras. Por causa do belicismo. Você veja bem, tinha guerra por tudo quanto era lado. A turma lá do Arlindo D'Água, esse povo todo participou de guerra, o Sócrates, Platão. Era uma loucura esse negócio de guerra. Entende? Agora, eu sempre fui contra isso, sem covardia, enfrentando a situação. Também banquei o bobo, né, muitas vezes, que acabaram comigo. Então. A gente poderia dizer que essa ideia veio já desde das suas existências na China, algo assim, ou mais antigo que isso? Não, a primeira coisa que eu tive é o seguinte, nas iniciações no Egito, eles já falavam sobre o processo da generosidade. Entende? Mas lá havia umas coisas muito esquisitas, porque havia muita predominância dos problemas. O Horus, por exemplo, o sacerdote de Horus, aquele troço todo que havia. Um monte de coisa, né? Isso aí foi dar aos deuses depois, aquela coisa toda, pegou a Grécia. Então, isso tudo era um problema. Mas agora, o processo da guerra sempre existiu muito. Agora, a guerra era defendida por esse povo porque falava, não, tudo na Terra a gente tem que sobreviver guerreando. É assim, você não vê os lobos, como é que são? Você sabe que teve muitas dessas vidas, eu me lembro da história, o povo adorava o lobo. Você está entendendo? É um negócio bravo isso aí. Falar uma coisa dessa, porque ele se defende, ele sabe o que é, dá um jeito. E outra coisa, isso é há muito antes dos estudos que tem atualmente. Então, outra coisa, eu falo aqui, crio uma opção de palavra, mas essas ideias básicas, a essência delas, já haviam. Já havia. Mas no outro idioma, uma coisa mais elementar, mais superficial, mas isso existia. Agora, ó, eu às vezes fico pensando, eu não sei, eu já falei aqui mais de 10 vezes, que eu não sei, por exemplo, quais são os atributos mentais, sabe, de um serenão. Mas eu sempre falei também que eu acho que foi o serenão que colocou os nossos cérebros um pouco mais avançados e deixou para melhorar através do processo da hereditariedade, o DNA, essa coisa toda para melhorar. Agora, eu fico só pensando, será que com isso também havia um jeito de induzir certas ideias? E sempre foi um enigma para mim, que eu não sei bem como é que é, porque eu nunca cheguei. Nessa primeira parte eu ainda não consegui deslindar, decifrar. Eu não sei como é que é essa segunda que eu acho, a segunda hipótese. Você está falando assim, mas, por exemplo, na hora que ele deixou aqueles pensamentos lá, talvez dentro de determinado cérebro, naquele DNA, com a situação, será que aquilo deu para fazer uma indução de certos mecanismos de ideia? Eu não sei. Agora, e sempre me encasquetou. Até hoje eu não sei como é que são. Com relação para se estudar. Com relação específico ao termo cosmoética, quando que o senhor cunhou, não, assim, olha o meu intrafísico ou extrafisicamente esse termo? Você sabe, eu era o Zuzu, que hoje ele chama de Zizi lá, que está marcado. Ele era, na verdade, o neto do nosso amigo.
Agora, ele foi o primeiro, mais do que o avô e mais do que o Mêncio, que falou numa ideia equivalente à cosmoética. A cosmoética, tá, é dessa data. Então, isso foi ele. Agora, você veja, essa minha vida tem um pequeno trecho na Enciclopédia Britânica. Eu estou nessa, eu sou enciclopedista também, de personagem. Tem lá, está falando lá o negócio dele. Se você for olhar, aquele é o mais aproximado das coisas que eu lembro. Porque foi a tal que eu tinha, a minha revivescência da história lá, a retrocognição, que estavam me perseguindo, que depois me deram uma surra danada quando eu estava subindo o morro. Você está entendendo? Eu tive que fugir depois, passei uma noite, passei frio, o diabo, perto de uma instituição, para depois sair dentro de umas carruagens que saía com as alimárias daquela antiga. Isso tudo é dessa época. E eu lembro do negócio com calma, vejo como é que é, entendia tudo. Agora, por exemplo, com esse negócio a gente vê, a telepatia, por exemplo, é uma coisa também desse negócio do serenão que eu estou falando. Como é que eu entendia tudo aquilo e eu lembro de tudo ali, sem eu ter estudado nada de mandarim ou aquela linguagem chinesa, que na época é muito pior que o mandarim atual. E como é que eu sabia de tudo isso? Então depois vem o Sam Harris falando que como é que o cara vai entender uma coisa? Ele não entende o negócio. Tem esse processo de telepatia, que é coisa muito mais séria que a gente pensa. A gente precisa estudar, era isso, telepatia. O povo não admite isso. Você está entendendo? Então, veja, como é que fica essa telepatia com esse processo dentro do cérebro, o problema da transmissão da ideia dentro da retrocognição? Porque ali é você para você. Você está entendendo? É você para aquela lembrança que você tem da sua personalidade, que você está revivenciando. O negócio é seríssimo. Agora, a hora que eu comecei a ver isso tudo, dá outra ideia. Agora, uma hora, seria bom vocês verem essa minha vida, essa aí eu posso falar, que está lá. Tem uma das edições da Enciclopédia Britânica, tem um trechinho lá da minha autobiografia, a minha biografia, uma biografia minha. Assim como essa ideia de generosidade lhe ocorreu em função das guerras, essa ideia de cosmoética, na época do Zaza, lhe ocorreu em função das guerras também ou em função de quê? O que lhe motivou a pensar sobre os conceitos de cosmoética? Guerra, agora, às vezes eram guerras intestinas, são aquelas guerras locais, isso que a gente chama de guerra civil hoje, eles chamavam isso de guerras intestinas, que era a interna, a nacional, a nacionalista, aquele negócio todo. Então, por exemplo, era uma aldeia contra outra, aquele negócio que tem. Agora, veja, isso não é fácil, né? Agora, por exemplo, essas recordações, vocês todos vão chegar lá. Mas antes disso, você tem que ver as que ficaram no meio do caminho. Eu vi essas no meio do caminho para chegar nisso. Agora, depois vem Egito, tinta gel, China, com processo lá. Tudo isso é de um povo muito antigo, bravo. A Grécia veio depois disso. Depois de tudo isso. Tudo isso. Muita coisa se passou. Agora, por isso que eu falo, por exemplo, um século não é nada. Milênio também eu acho que não é nada. Perante essa situação. A hora que você tem aquela visão de conjunto do processo de retrocognição, isso fica muito pequeno. Agora, eu já encontrei com muitas pessoas que lembravam de muitas vidas e outra coisa, mudaram a vida. Agora, veja, ninguém tinha muita coragem de estar falando a verdade. Eu encontrei umas 5 pessoas, são mais ou menos 5 homens. Nunca vi mulher nenhuma que tivesse aberto o jogo para mim, porque mulher sempre esconde o leite, né? O negócio é sério. Mas um homem, eu já vi uns 5 na minha vida, que lembrava de vida do jeito que eu lembrava. Mas a maioria não queria se dispor a expor. Você está entendendo? Não entrava nessa. Valdo, quando a gente teve... Que é o processo do dizer e o dito. Quando a gente esteve na China, uma das vezes que a gente foi em Chufu, tá sem som, tá ouvindo? Tá, né? Quando a gente esteve em Chufu, na China, a guia local, né, era uma estudante do confucionismo universitária.
E eu perguntei para ela, das 77 gerações do Confúcio, qual que era aquela geração que mais tinha se destacado pelo trabalho e tal. E ela falou que era a terceira geração. Ela não usou o termo generosidade, mas ela usou um termo assim, que era um dos líderes da época que tinha uma característica de benfeitor, da paciência. Eu falo nisso, os chineses, tudo lá do negócio, vem para cá, olha que energia. Não sou eu, isso é deles. Está vendo? Uhum. Se eu faço evocação, o negócio vem a toda. Agora, não adianta você estar pensando nisso ou pensando 24 horas só nisso. À vontade. A evocação tem que ter uma razão de ser. Sim. Quem provocou o processo aqui não sou eu. Isso nasceu do próprio verbete com as coisas todas que tem. Você está entendendo? Uhum. Então, a hora que o negócio não é da gente, que vem espontâneo, quase sempre vem os banhos de energias também junto. Então, a melhor de ser da evocação é quando não é provocada por nós, é de uma forma ela vem espontânea. de fora e ela bate foi de em fora você. para dentro. Entendeu? É por ricochete. Tá. É a chamada por tabela indireta. É a melhor que tem. Gente, Emmanuel Levinas, de Soma, 25 de dezembro de 95 em Paris. Viu? Está aqui, ó. Estão avisando. Eu sabia, porque ele era vivo até há pouco tempo. Sempre tive grande facilidade para desenhar. E quando pequena, entre 4 e 6 anos, desenhava mulheres vestidas com roupa europeia da Idade Média em detalhes, sem nunca ter acessado esse período imagens ou informações do tipo. Além das habilidades inatas darem indício de vidas prévias, os elementos dessas habilidades também trazem consigo essas informações? Poderia explicar? Sim. Você já deve ter mexido com o processo e ter costurado para muita mulher por aí fora, está na cara. Você era aquilo que hoje se chama de figurinista, não é isso? O processo é esse, está na cara. Do jeito que está aqui, é assim. Olha, eu conheço uma pessoa que é isso também, desde pequena, e que ela é assim. Sabe quem é, né? A Graça. A Graça desenha assim, ó, na hora. Agora, tudo é meu povo do passado, né? Por isso que a gente está junto. Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 86 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 8 perguntas respondidas online. Hoje vamos ter 3 recados. Igor, imersão na tenepsologia. Milena, amigos da enciclopédia. Felipe, curso alto para psicometria. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar a imersão na tenepsologia. É um mega evento que vai ocorrer aqui no final de ano no CAEC e vai ocorrer dos dias 21 ao dia 27 de dezembro de 2009. Basicamente, nós vamos ter 3 eventos que compõem essa programação. O primeiro vai ser de 21 a 23 de dezembro, é o 5º Fórum da TENEPS e 2º Encontro Internacional de Tenepsistas. Nós convidamos a todos os interessados no tema que possam comparecer para ampliar seus entendimentos a respeito da prática da TENEPS. No dia 24 de dezembro, nós vamos ter o curso avançado de TENEPS com o professor Valdo Vieira, com 2 aulas, o estágio holossomático e a autovivência Pro-OFIEX. Esse curso vai ser realizado aqui no Tertuliário. E dos dias 25 a 27 de dezembro, as vagas do acoplamentário já estão esgotadas. Porém, o CAEC abriu uma turma do curso Campo Assistencial Holossomático, que vai ocorrer nas mesmas datas, de 25 a 27 de dezembro. Há também um pacote para quem quiser fazer todos os eventos da imersão na tenepsologia, ou seja, o Fórum da TENEPS, mais o curso avançado, mais o Campo Assistencial Holossomático. Esse preço de pacote está com desconto até o dia 15 de dezembro. Ok? Então, maiores informações na secretaria, na recepção aqui do CAEC. Ok? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidá-los para participar do programa Amigos da Enciclopédia, que vocês sabem que agora no final do ano vai ter uma série de notebooks, cursos que vão ser sorteados. Então é uma oportunidade de a gente ajudar num dos maiores projetos da Conscienciologia, com R$60 mensais, todo mundo pode ajudar, eu acho que é factível aqui para todos nós. Então aqui a Cris está mostrando um dos notebooks que vão ser sorteados no dia 31 de dezembro. 1 GB de memória, HD de 160 GB, internet sem fio,
tela LSD, o Windows XP. Então, é um ótimo computador, todos nós precisamos de um. Então, quem quiser participar do programa Amigos da Enciclopédia, é R$ 60 mensais, em 12 vezes. Maiores informações, pode procurar aqui a Secretaria do CAEC, o telefone aqui do CAEC. Para as empresas que também quiserem ajudar nos Amigos da Enciclopédia, é uma oportunidade. O patrocínio sai, né, no site aqui da Tertúlia Online. Obrigada. Pessoal, a lembrança é para o curso Autoparapsicometria. O curso vai acontecer do dia 28 a 31 de dezembro. São 5 EPICONs ministrando o curso, mais 3 especialistas da CCCI. O curso já tem 24 inscritos e temos apenas 16 vagas. Então, aquelas pessoas que desejarem a inscrição podem se dirigir à recepção do SEC. Obrigado. O verbete vencedor para amanhã é vínculo proexológico. Ganhou com 13 votos. Obrigada e boa tarde a todos.